No bate-papo do dia, a gente recebe Cristiane Schneider, terapeuta ocupacional, justamente para falarmos da profissão, o que faz um terapeuta ocupacional. Cristiane, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. E aí, vou começar te fazendo essa pergunta. Vamos lá. O que faz um terapeuta ocupacional? Um terapeuta ocupacional, ele trabalha com pessoas que não conseguem realizar as suas atividades cotidianas. Todos nós temos atividades. O nome, às vezes, confunde um pouco, porque, historicamente, então, a terapia ocupacional, ela veio lá do meados das guerras, onde muitos soldados voltavam com amputações, com dificuldades, e aí não conseguiam voltar às suas atividades. Então, a partir dali, a terapia ocupacional foi fundada, né? Hoje, a terapia ocupacional, por mais que ela tenha todo o seu contexto histórico, né? O nome, às vezes, confunde um pouco. Mas a gente trabalha com todas as pessoas que não conseguem realizar as suas atividades no dia a dia. Vamos para os exemplos que fica muito mais fácil, né? Se eu sofro um AVC, né? Se eu tenho um acidente, um traumatismo craniano, e parte do meu corpo fica lesado, né? Bem prático para a gente conseguir entender. Eu não consigo mais tomar meu café sozinha, eu não consigo mais vestir as minhas roupas sozinhas, porque são essas atividades que eu realizo no cotidiano. Então, junto com uma equipe, porque a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente trabalha para reabilitar essa pessoa para que ela consiga realizar novamente as suas atividades sozinhas. Uma vez, uma neuropediatra que eu gosto muito aqui de Lajeado me mandou no dia da terapia ocupacional, porque historicamente, a gente tem o Dia Nacional da Terapia Ocupacional e o Dia Mundial da Terapia Ocupacional. Semana que vem, a gente comemora o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, que é no dia em janeiro, e depois, em outubro, o Dia Nacional da Terapia Ocupacional. E o Dia Nacional da Terapia Ocupacional, a gente comemora junto com os fisioterapeutas, porque a gente tem o mesmo conselho, né? E ela me mandou uma mensagem assim: a vida precisa de movimento. Parabéns aos fisioterapeutas. Mas a vida também precisa de função. Parabéns aos terapeutas ocupacionais. Então, a gente trabalha reabilitando as pessoas para que elas consigam realizar as suas funções durante o dia. A gente trabalha com métodos de reabilitação, com aspectos sensoriais, com aspectos emocionais. Então, a gente vai trabalhar para que ela consiga, de novo, voltar às suas atividades. É uma graduação. É uma graduação. É um curso superior de 4 anos, assim como todas as áreas da saúde, né? Assim como a fisioterapia, assim como a medicina, assim como a enfermagem, ela é uma graduação. Agora, Cris, qual é a tua percepção? Porque é uma atividade que chama muito a atenção. A pessoa, ela volta a fazer aquilo que ela já fazia antes e não consegue mais. E a gente sabe que isso mexe muito com o psicológico. E, às vezes, o tratamento, o teu trabalho junto àquela pessoa que está acometida com algum tipo de problema um pouco mais sério, tu citou logo após a recuperação de um AVC. Como é que fica a tua relação com o paciente? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito feliz sendo terapeuta ocupacional. E eu acho que todos nós, mesmo não conseguindo realizar a mesma atividade, do mesmo jeito, a gente consegue realizá-la novamente. O nosso cérebro, ele é plástico, ele está sempre aprendendo. Então, a gente tem capacidade de aprendizado ao longo da vida. Então, nada é impossível, né? A minha prática hoje, ela é muito mais relacionada ao desenvolvimento infantil. Então, assim como todos os outros profissionais da área da saúde, a terapia ocupacional a gente também se especializa, né? O médico ele se forma clínico geral, mas depois ele pode ser um cardiologista, um pneumologista, um ginecologista, enfim, né? Os outros profissionais da área da saúde também fazem isso. A terapia ocupacional faz. Eu me especializei na pediatria. Então, assim, eu trabalho com crianças. Aí vocês vão... A Aline tá me olhando assim com uma cara, tipo... que exemplos práticos. Exemplos práticos, porque uma criança, um AVC... qual é a principal atividade de uma criança? É brincar. A criança precisa aprender a brincar. É brincando que ela se desenvolve. É brincando que ela aprende a imitar. É brincando com a boneca que ela vai aprender a se vestir. É brincando de carrinho, de casinha, que no futuro ela vai desempenhar essas atividades. Então, assim... mas existem crianças que não conseguem brincar? Existem. Existem crianças que não conseguem imitar, existem crianças que, por não só dificuldades físicas, mas também cognitivas, de desenvolvimento, não conseguem. Então, é muito bom brincar. Então, é muito bom realizar essas atividades, é muito bom ensinar os adultos a serem crianças novamente, sentarem no chão e brincarem com seus filhos. Então, quando tu me faz essa pergunta, eu sou muito feliz em te responder, porque... A minha profissão durante o dia traz movimento para as famílias, traz incentivo, traz vida novamente.
E Cristiane Schneider, terapeuta ocupacional, conosco hoje. Na próxima semana se celebra, então, o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, que é uma graduação na área da saúde, como tantas outras. Para um paciente chegar até o terapeuta ocupacional, ele vem encaminhado do médico, ele pode bater na porta desse profissional. Como é que a gente chega até esse profissional? A terapia ocupacional, ela, por mais que ela não é uma profissão muito nova, ela já é uma profissão muito antiga, ela ainda não é muito conhecida. Vamos pensar no senso comum mesmo, né? Mas qualquer pessoa pode buscar uma avaliação, sim, de um terapeuta ocupacional, assim como qualquer pessoa pode buscar uma avaliação no fisioterapeuta, porque está sentindo algum desconforto, machucou, enfim. A gente tem autonomia para poder fazer a avaliação dessa pessoa e indicar o tratamento. Mas a gente trabalha muito em parceria com os médicos, né? Porque, digamos assim, eles são a nossa entrada. As pessoas procuram sempre o médico, né? No Brasil, o diagnóstico ele é médico e a gente gosta disso, né? Eu trabalho muito com os médicos. Então, quando alguém chega até mim, geralmente vem encaminhado por médico, né? Mas já recebi, sim, famílias, assim, que vieram buscar por conta, porque achavam que tinha alguma coisa de errado, mas ainda não tinham conversado com o médico. Eu, de costume, quando a família bate na porta lá do consultório, geralmente sempre falo que é legal procurar um médico, porque ele nos dá a assistência que a gente precisa, né? E a gente consegue trabalhar e dando resultado mais eficiente para aquela família. Perfeito. Quando uma família te procura, o meu filho está com dificuldade de brincar, tu pede primeiro para ela fazer uma avaliação médica e posterior contigo, é isso? Ou tu já começa a atender? Não, Tu já tem a gente já começa fazendo orientações, né? A gente já começa a ir fazendo alguns atendimentos, a gente tem protocolos de avaliações específicos, né? Então, na clínica onde eu trabalho, eu também trabalho com fonoaudiólogas, trabalho com psicólogas, então tem físio também. Então, a gente já tem esse olhar mais para o desenvolvimento. Geralmente, a família não vem com dificuldade dizendo que a criança não consegue brincar. Ela vem, ele está atrasadinho, ele tem alguma questão, ele não brinca, ele não consegue fazer tal e tal atividade. Então, geralmente, vem com... Essas são as dúvidas das famílias, geralmente, né? E qual é a faixa etária, Cris? Olha, a terapia ocupacional pode atender tanto crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, trabalha na geriatria. Eu, particularmente, já trabalhei em UTI neonatal, já trabalhei em saúde mental de hospitais, né? Bom, daí já nos primeiros meses de vida. Isso aí. Vamos pensar assim, uma criança que nasce, né? À medida que o tempo vai passando, ela vai tendo marcos de desenvolvimento, né? Com 0 meses, ela não faz muita coisa, mas com 3 meses ela já segura a cabeça. Com 6 meses ela já senta. Então, quanto antes a gente conseguir fazer a intervenção, melhor. E vai ajudar em atividades simples do dia a dia. Esse é o objetivo, colocar Isso. movimento no que é simples, na Isso. alimentação, no Nos brincar. cuidados do brincar, isso aí. Ocupação, todos nós fizemos. E ocupação é se vestir, ocupação é lazer, ocupação é dormir. Todas as atividades que nos trazem durante o dia a dia são as nossas ocupações. E são nessas atividades que a terapia ocupacional trabalha. Se eu te perguntasse qual é a principal diferença entre a terapia ocupacional e a fisioterapia, então? A fisioterapia trabalha com o movimento, dentro da reabilitação física. A terapia ocupacional não trabalha só na reabilitação física. Entendi. E quanto tempo que demora uma terapia ocupacional normal? Por exemplo, eu levo lá um amigo, um filho, um pai. Quanto tempo que demora essa sessão? A sessão, a gente sempre faz sessões semanais, né? A gente faz um acompanhamento. É no máximo uma por semana. Não é por máximo uma por semana. Pode fazer mais. Pode fazer mais. Se tu vai para academia uma vez por semana, qual é o teu resultado? Se tu vai na academia 2 vezes por semana, qual é o teu resultado? E assim é para aquele objetivo que tu veio me procurar. Então, assim, claro que existe um limite de sessões por semana, e aí vai depender de cada pessoa, né, de cada cliente que nos procura, mas não dá pra gente dizer que existe, é 5 todos os dias e deu. Depende. Né? A sessão ela dura 45 minutos, é um atendimento individual. Geralmente, no começo, as famílias entram junto para a gente mostrar, explicar. Logo depois, as crianças já começam a botar a mamãe para fora, porque se a mamãe entra junto, a tia Cris fica conversando muito, dando muita orientação para a mamãe, e aí a criança perde a tia Cris para a mamãe. Elas não querem, elas querem brincar. Dura 45 minutos, né? E assim a gente vai pensando no plano terapêutico conforme a necessidade da criança. E tem alta? Tem alta.
Tem alta, sim. Chega um dia que chegou na excelência. Chega, e é o melhor dia. É a melhor parte, é a parte da alta. Imagina para as famílias, né? Sim, é muito bom. E, Cris, as famílias também recebem alguma orientação de atividades que possam ministrar em casa? Com certeza, com certeza. O trabalho, ele, como eu falei no começo, ele nunca é sozinho, né? E, mais uma vez, eu sou suspeita por falar. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? A gente trabalha todos juntos. Então, assim, só eu não consigo fazer um trabalho, né, assim, satisfatório. A gente trabalha com equipe, com a psicóloga, com a fono, com a físio, com a acompanhante terapêutica e com a família. Porque os 45 minutos que eles fazem durante a semana só vai ter resultado se isso for replicado durante o dia. Não adianta fazer academia uma vez por semana e meter bala comendo o dia inteiro, né? Então, a família também precisa replicar, com certeza. Cris, qual é o teu tempo de atuação já na área? Semana que vem eu faço 15 anos de formada. 15 anos. Eu senti assim um sorriso no rosto, uma satisfação gigante tua, porque tu falas, o dia mais feliz é o dia da alta. Qual foi o tratamento mais longevo, que teve um período de duração gigante, e como é que foi esse dia da alta? Teve um menino que eu acompanhei quando eu trabalhava na PAI ainda. E era muito bom de atender ele, assim. E eu sempre conto essa história para todo mundo, porque ele ficou marcado na minha vida. E ele era um menino super sincero. E essa sinceridade dele... Eu tenho tempo? Claro que tem. Então vamos lá. E essa sinceridade dele acabava atrapalhando ele no dia a dia, né? Então, assim, acabava que ele não tinha um filtro social, né? Vamos dizer assim. Ele acabava machucando as pessoas, falando que não devia em momentos inadequados e tal. E eu brinco com a mãe dele, que ela me deve o Botox até hoje. Porque um dia... nessa idade fazer botox? Porque ele fez um desenho, eu pedi pra ele fazer o desenho da figura humana, e ele fez 3 riscos na minha testa. Eu disse, por que tu riscou esses 3 riscos na minha testa? É os 3 riscos que tu tem, prof. Então, são as minhas linhas de expressão na testa, né? E eu atendia ele, fiquei atendendo ele na PAI um tempo, e depois eu me desliguei da PAI e fui trabalhar em outro lugar, enfim. A família ficou um período sem eu atender. E depois eles me procuraram novamente. Não, a gente quer continuar contigo. Então, entre idas e vindas, deu quase 6, 7 anos, 8 de atendimento, né? E ele recebeu alta por mérito. Não por causa que ele já estava grandinho, porque isso, ou porque aquilo. Não, ele recebeu porque ele estava pronto para seguir a vida sem eu, né? Tava com todas as... Tava conseguindo pensar mais antes de falar, tava conseguindo se controlar. Ele chegava assim, eles iam, por exemplo, à farmácia, numa situação, né? Ele chegava, mãe, eu não gosto daquele tio, mas eu não posso falar que eu não gosto dele, né? Mas ele tá me incomodando. Daí ele conseguia encontrar estratégias para, então, assim, aquela impulsividade dele não afetar no dia a dia dele, né? Cris, ainda voltando a esse caso, Aline, importante, ele tem uma alta e ele precisa de um reforço, ou esse tipo de paciente ele está totalmente reabilitado? Eu sempre digo para a mãe, a gente teve uma trajetória bem grande, né? Então, todos os pacientes têm o meu telefone particular. Então, se a mãe percebe que tem alguma coisa, se o médico que faz acompanhamento com ele, o pediatra, enfim, porque são anos de tratamento, né? Perceberem alguma questão que precisa fazer, eles retornam, né? Esse, graças a Deus, ele não precisou voltar ainda. E tem algum momento, pensando que a tua área de atuação, tua especialidade é a criança, que precisa encaminhar, então, essa criança por conta da adolescência ou da proximidade da vida adulta para outro profissional? Sim. Já aconteceu algumas crianças que estavam também comigo em acompanhamento e foram crescendo, porque crianças crescem. Eu gosto muito de encaminhar para a psicóloga, né? Então, a psicóloga, ela consegue dar esse suporte na entrada da adolescência, da puberdade, onde aparecem algumas questões mais, assim, de relacionamentos, colegas, amigos, né? E então, acaba que os objetivos, eles continuam existindo, mas com intensidade, frequência diferente, e aí a gente entra com outras terapias. Olha só, o nosso ouvinte Leonardo Auler, ele pergunta o seguinte, que ele teve uma AVC em 2017 e que ele seguiu com dificuldades no lado direito. A terapia, depois de um tempo, aí, um hiato que não buscou uma ajuda, não foi orientado, a terapia ocupacional pode ajudar? Pode, mas a gente precisa avaliar, porque em alguns casos podem ter deformidades,
né? E aí fica mais difícil da gente conseguir reabilitar. A terapia ocupacional não garante que ele não vá ficar com dificuldades, né? Mas a gente vai trabalhar ao máximo para que ele consiga realizar essas atividades de novo. Às vezes de uma outra forma. De uma outra forma, Entendo. né? Então, quem sabe ele não vai conseguir segurar o copo como ele segurava antes, mas ele vai conseguir tomar tomar água de uma outra maneira. Tem uma área da terapia ocupacional que trabalha na reabilitação, que trabalha com tecnologias assistivas. Então, a gente promove adaptações no mobiliário, adaptações em materiais, para que eles consigam realizar essas atividades. Usando o case do nosso ouvinte, o quanto antes é o ideal. É o ideal. Isso aí. O quanto antes é o ideal. E dá para recuperar se não procura logo? Como assim? Por exemplo, exemplo, o de caso 2017 para 2023. Aí vai depender se a gente tem deformidade em membros, se a gente tem encurtamento muscular, né? Então, depende. Pode ser que a gente consiga reabilitar, pode ser que a gente consiga realizar essas atividades, mas não como ele fazia antes daí, né? Quais são os casos mais desafiadores? Os casos mais desafiadores... Ai, deixa eu pensar. Hoje, dentro da linha do desenvolvimento infantil, eu trabalho com autismo, né? Então, para mim, são as crianças, assim, que me trazem mais, assim, que me motivam, que eu preciso, porque eu sempre brinco com as mães, assim, com esse toco de gente, se eu perder para ele, eu vou ganhar de quem? Então, as crianças com autismo, assim, é uma linha, né? São crianças que me desafiam e que me deixam, assim, pronta para trabalhar. Eu preciso, eu tenho que conseguir. A criança com autismo, para o nosso ouvinte que não faz ideia, ele também vai precisar, às vezes, desenvolver situações do dia a dia. Isso aí. Porque as crianças... Um exemplo para nossa audiência. Tá, para audiência. Uma criança com autismo que daqui a pouco não consegue... Ela consegue brincar, mas ela não consegue partilhar objeto. Ela fica ali brincando com o brinquedinho dela, a prof fala com ela e ela não responde. Aí a prof dela disse, fulaninha, vamos todo mundo, os coleguinhas estão indo. E ela quer ficar brincando ali com o brinquedinho dela. As crianças com autismo têm dificuldades nos aspectos sociais, de entender e fazer as leituras sociais e conseguir brincar partilhado. Então, eu preciso mostrar para aquelas crianças que as habilidades sociais são importantes. O mundo é social. Eu preciso do outro para viver. Eu não vivo sozinha. Então, eu preciso ir mostrando para ela que ela precisa, sim, fazer o que o outro está pedindo. Não só fazer aquilo que ela tem interesse. Essa demonstração que tu dá com essa criança é no formato de brincadeiras? Como é que é? Sim, é tudo no formato de brincadeiras. Tudo brincando. É tudo lúdico. É tudo lúdico. A sala de terapia ocupacional é uma sala onde tem pula-pula, onde tem piscina de bolinha, onde tem escorrega, onde tem mesinha para brincar, tem, assim, para fazer atividades, mas tem muitos brinquedos. Os recursos que eu uso são os brinquedos. Olha só, a Graziella aqui está dizendo que essa terapia ocupacional é maravilhosa, essa terapeuta ocupacional é maravilhosa. E a Franciele também está dizendo, nossa querida terapeuta, a tia Cris é muito especial. Ai, querida, mamãe. Só? Legal. Que trajetória bonita, né, Aline? E a mãe que tá devendo botox aí, por favor. Por favor, vamos agilizar. Né? Olha só, eu ainda teria uma pergunta para te fazer, que é o seguinte. Quando a gente aqui pautou a terapia ocupacional, e olha que eu já ouvi essa expressão muitas vezes, nós mesmos aqui ficamos pensando o que faz um terapeuta ocupacional. E por isso que a gente te convidou para trazer luz sobre essa profissão que, como você mesmo disse, não é nova, mas a gente ainda não tem total entendimento do que faz. Em algum momento houve alguma, porque na sexta-feira a gente tem essa proposta aqui, que é o quadro Sem Preconceito. Em algum momento houve alguma situação de preconceito que faz essa profissional? Por que foi fazer terapia ocupacional, não foi fazer, sei lá, fisioterapia, que daí a gente já tá mais entendendo o que é. Eu passei por isso pela minha mãe, há 15 anos atrás, quando eu escolhi a terapia ocupacional, minha mãe disse, você vai fazer isso? O que é isso? Né? E se hoje ainda assim, é difícil das pessoas conhecerem, era mais difícil ainda há 15 anos atrás. E eu bati pé e eu vou fazer. E hoje, hoje ela conhece, hoje ela sabe o que é, então hoje ela... Mas existem muitas pessoas que não sabem. E vem assim, vou dar um livrinho para pintar, para fazer. Daí tu te ocupa, daí tu faz terapia ocupacional. É uma terapia pintar, né? Eu sempre digo assim, a terapia é quando tem função. Se tu quiser pintar, tu pode, não tem problema nenhum. É uma ocupação pintar. Mas terapia, o nome terapia é quando tem função, é quando tem objetivo. Então, só pintar é a ocupação. Mas pintar com objetivo é terapia. É terapia. Como é que há 15 anos tu startou para essa profissão?
Como é que eu vou fazer esse curso? De onde é que saiu essa inspiração? Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia que existia isso, a terapia ocupacional, mas eu ficava assim, ai, será? Como é que é? Eu não tinha me achado ainda nas áreas. E eu tinha uma colega que também estava nesse mesmo impasse, e a gente estudava e olhava, eu acho que é isso, vamos fazer. E eu e ela fomos juntas e fizemos. Olha só. Cris, queremos Cristiane Schneider, terapeuta ocupacional. Queremos já, de forma antecipada, te parabenizar pela passagem do dia, pelo dia lá na semana que vem. E agradecer a tua disponibilidade de vir aqui gerar esse conteúdo conosco. Muito obrigada. Valeu. 9 horas e 1 minuto, 25 graus e 8 décimos a temperatura. Gostei da parte final. Quando a gente é muito jovem, geralmente a gente não sabe se é aquilo que a gente quer fazer, mas a gente pode, no meio do percurso, se apaixonar e entender, não, era isso mesmo que eu queria, né? Muito legal. Valeu, Cris. Muito obrigado pela tua presença aqui no